meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal Rancho, Família e uma Boa Receita. Eu sou Wagner Sobreiro e hoje eu estou aqui no Templo Zulai, na cidade de Cotia. Estamos aqui no Lago Zulai e eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre a vida do Buda. Então, ao contrário do que a gente imagina, né? Buda não é um nome. Buda significa um estado de luz. Significa o iluminado. E o budismo, ele veio através de Siddhartha Gautama. Siddhartha, ele viveu há quase 600 anos antes de Cristo. E ele era filho de um nobre que vivia num castelo lá na Índia, hoje no atual Nepal. E Buda casou aos 16 anos. Diz a lenda e a história, era uma mulher muito linda, que foi escolhida pelo seu pai. E quando ele completou 29 anos, o filhinho dele tinha acabado de nascer, ele sentiu a vontade de buscar a essência, a natureza dele. Porque durante todo esse trajeto da vida de Siddhartha Gautama, o pai dele nunca deixou que ele tivesse contato com a velhice, com a doença ou com a morte. Porque ele vivia basicamente enclausulado dentro daquele castelo, onde ele tinha tudo, do bom e do melhor. Ele era um nobre, né? Ele era o futuro imperador. E na poucas saídas de Buda do castelo, ele nunca se deparou com isso, porque o pai dele mandava, diz a lenda, deixar a cidade linda, com gente jovens dançando, então era tudo maravilhoso. E até que um dos cocheiros, que era responsável por levar essa comitiva para fora do castelo quando ele iria passear, disse a ele: o senhor acredita mesmo que tudo que o senhor vê aqui quando o senhor sai do castelo é a nossa realidade? Ele falou: por que não é? Ele falou: não. E aí esse cocheiro saiu com o Buda escondido algumas vezes do castelo. E foi aí que ele teve contato com uma pessoa muito velha. E aí ele indaga esse cocheiro: o que é isso? É uma pessoa idosa, uma pessoa velha. Eu também vou ficar assim, velho, enrugado? Sim, você vai ficar assim. Aí ele teve contato com mais uma realidade, com uma pessoa muito doente. E o que está acontecendo com essa pessoa? Perguntou o Buda ao cocheiro. Essa pessoa está doente. Está próxima ao seu desencarne. Como assim desencarne? E aí ele teve contato também com um velório, onde ele viu uma pessoa morta. E aí ele indaga: eu também vou morrer? Sim, você também vai morrer. A partir daí, ele resolve fugir do castelo e aí ir buscar a verdadeira essência da vida. Qual era a realidade da vida? E aí o primeiro contato que ele tem são com um grupo de ascetas. É uma filosofia, uma religião, ou uma seita, enfim, que existe até hoje na Índia, no Nepal. E esses mestres, quando ele chega,
eles explicam para ele que para que ele pudesse atingir a iluminação, a felicidade, ele deveria praticar a mortificação da carne, ou seja, a ausência total de prazer. E ele teria que escolher uma penitência para a vida dele, para que ele pudesse atingir a iluminação. E Buda, como ele comia de bom e do melhor, vestia as melhores roupas, então ele resolve, para que ele pudesse atingir a iluminação, ele resolve apenas se alimentar com estercos de vaca, de galinha, de porco. E assim ele permanece nessa seita, nessa filosofia, com esses mestres, durante 6 anos de sua vida. E ele ficou muito fraco, emagreceu muito. Diz aí que ele chegou aos seus 45 quilos. E certa vez ele estava à beira de um rio. E com 30 centímetros de água, ele entrou nesse rio, né, nesse lago, nesse pequeno lago, para poder se banhar. E aí ele escorrega de fraqueza e ele quase morre afogado em 30 centímetros de água. E alguém vai lá, o salva e deixa ele em segurança na beira desse rio. E aí ele começa a se questionar: como a felicidade pode ser isso? Eu quase morri, eu estou fraco, desidratado, enfim. A felicidade não pode ser isso. E ele começa a se questionar. E eis que passa uma embarcação da época, e nessa embarcação tinha uma pessoa com um instrumento de corda da época. E essa pessoa estava afinando esse instrumento de corda. E ela estava, afrouxando, e a corda não saía som. E aí ela começou a apertar a corda. Tem, até que ele apertou muito e a corda se rompeu. E aí, dá aquele estalo na mente de Buda, e aí ele descobre, que a verdadeira felicidade, ela não se encontra nos extremos, ela não está nos extremos. A verdadeira felicidade, ela está no equilíbrio. Então, nem tão extremo a mortificação da carne, nem tão extremo somente na matéria, que é o que ele já tinha vivido, as duas coisas. E a partir daí, a exemplo de Jesus, que viria logo depois, ele vai para baixo de uma árvore e lá ele permanece durante 40 dias e 40 noites. E ele queria, de qualquer forma, descobrir qual era o verdadeiro equilíbrio da vida. E quando ele desce desses 40 dias, ele atingiu esse nirvana, ele atingiu a iluminação, que é a abertura da consciência, a abertura dos chakras para consciência, para nossa consciência. E aí as primeiras pessoas que ele tem contato são com esses mestres ascestas, Como eu falei para vocês, existe até hoje. Então lá no Nepal ainda existe alguns que até hoje ficam de mão fechada. Outros resolveram simplesmente ficar com a mão em cima da cabeça. Então, enfim, cada um desses discípulos, desses ascestas, eles resolvem ter uma determinada penitência. E aí, durante toda essa trajetória, Buda começa a peregrinar. Ele viveu até os 80, me parece que até 84 anos, se eu não estou enganado. E ele trouxe muitas mensagens. Ele trouxe, por exemplo, as 4 nobres verdades. Primeira nobre verdade:
o sofrimento existe. Segunda nobre verdade. Quais as razões e as motivações do sofrimento humano? Terceira nobre verdade. O sofrimento pode acabar. E a quarta nobre verdade. Como acabar com o sofrimento através do caminho óctuplo. Mas a gente fala em outro vídeo sobre o caminho óctuplo. São 8 receitas que Buda nos traz para a realização para que a gente possa, né, trabalhar mais o sofrimento das nossas vidas. Então, meus irmãos, essa sintetizando é a história de Buda, que é o que deu origem, né, ao budismo, e ele se intensificou muito depois de 1000 anos na Índia. Aí ele se proliferou bastante no Oriente Médio, na Ásia, né? E hoje nós estamos aqui e eu vou trazer a imagem para vocês de Buda, de Siddhartha Gautama, e também desse templo, o Templo Zulai, que está muito próximo aqui de São Paulo, né? De Santos, da onde nós saímos, está a 130 quilômetros. Mas vale a pena você vir aqui fazer uma visita. É um lugar que vai te trazer muita paz, muita harmonia, uma sensação inexplicável de bem-estar. Então, meus irmãos, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Namastê, que significa o Deus que habita em mim, reconhece e cumprimenta o Deus que habita em você. Um samurai grande e forte, de índole violenta, foi procurar um pequenino monge. Monge, ensina-me sobre o céu e o inferno, disse numa voz acostumada à obediência de imediato. O monge miudinho olhou para o terrível guerreiro e respondeu com o mais absoluto desprezo: ensinar a você sobre o céu e o inferno? Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você está imundo, seu fedor é insuportável, a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha, uma humilhação para a classe dos samurais. Saia da minha vista, sua presença execrável é insuportável. O samurai enfureceu-se, estremecendo de ódio, o sangue subiu-lhe ao rosto e ele mal conseguia balbuciar alguma palavra de tanta raiva e de tanto ódio do pequenino monge. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Isso é o inferno, disse o monge mansamente. O samurai ficou pasmo diante da compaixão e absoluta dedicação daquele pequeno homem, oferecendo-lhe a própria vida para ensinar-lhe sobre o inferno. O guerreiro foi lentamente baixando a espada e, cheio de gratidão, ficou subitamente pacificado e completou o monge com toda a serenidade e sabedoria. E isso é o céu. Era uma vez um grande samurai que vivia perto de Tóquio. Mesmo idoso, se dedicava a ensinar a arte zen aos jovens. Apesar da sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Queria derrotar o samurai e aumentar sua fama.
velho aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou insultos, ofendeu seus ancestrais. Durante hora fez tudo para provocá-lo, mas o velho samurai permaneceu impassível. No final do dia, sentindo-se já exausto e humilhado, o guerreiro retirou-se. E os alunos surpresos perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade. E aí o mestre responde com toda a sua sabedoria: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, para a raiva e para os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega dentro de si. E a moral da história? A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma, só se você permitir. Então, pessoal, gratidão por ter nos acompanhado em mais esse vídeo, em mais essa história, mais essa reflexão. Beijo no coração de todos, muita paz e luz. E até o próximo.